Manhã de segunda-feira, são 10 horas em ponto da manhã. O dia é o dia 16. Nós estamos terminando nossa estadia aqui em Brasília. Agora, antes de ir pegar o avião no aeroporto, eu queria deixar uma mensagem como cidadão e contribuinte. Qualquer injustiça que seja feita contra um igual, o irmão fraterno, cidadão e contribuinte, é uma injustiça contra todos do povo. Por isso, é dado ao povo soberano, a cada cidadão, o direito subjetivo de defender as instituições, defender a república e a democracia. Nesse sentido é que eu coloco um problema sério. Quem controla os controladores? O ministro Moraes, Alexandre Moraes, praticou uma série de delitos quando, suprimindo o parecer do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Custos Legis do Ministério Público Federal, concentra, e isso é fazer contra o exercício e a aplicação da justiça, o que implica em crime tipificado na lei 1059 de 1946, tipifica o crime de impeachment, da possibilidade que é combatido com impeachment. O tipo penal é fazer obrar contra o exercício da justiça. Porque ele que tem a função só de julgar, concentrou a função de acusar e julgar. Existe um princípio democrático e republicano, criado pelos romanos, que é nemo iudex sine actore. Não há juiz sem autor. Isso é dizer, nós temos que ter o ofendido, é o autor, através de queixa-crime, ou através do Ministério Público, ou através de um delegado de polícia. Problema maior dessa, além da concentração do poder e de fazer pouco caso e não ter desprezado o parecer do Ministério Público no sentido de que não era crime, que era, na realidade, era uma censura que estava sendo ao Roberto Jefferson do seu direito de manifestação pública, né? E ele não colocou isso nos autos. Um dos problemas maiores é que o excelentíssimo ex-deputado Roberto Jefferson, advogado, não tem privilégio de fórum nenhum. Ele é presidente de um ente privado. Ele não é mais deputado, ele não preside a maioria nem minoria em congresso nenhum. Ele é já uma página virada do ponto de vista institucional, não tem privilégio, não pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Ratione persone, critério ratione persone, ele não tem esse privilégio. Então, mais ainda, o ministro Moraes suprime, e com o dom da ubiquidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, usando o princípio federativo, suprime a competência ou a jurisdição ratione loci. Onde foi cometido o crime? No Rio de Janeiro? Se ele, Roberto Jefferson, é o chefe intelectual da quadrilha, como ele coloca, né, que estaria fazendo aventuras ou fazendo uma ocupação da rede social, né,
isso, o autor intelectual se situa em algum e manda em algum local, ele não faz as coisas, e seria no Rio de Janeiro, onde fosse, e quem julgaria Roberto Jefferson seria um juiz comum do primeiro grau. Ele suprime jurisdições, suprime o status, né, a recursal, as instâncias, né, suprime as instâncias da mesma forma. E suprime o princípio federativo, que é uma divisão federativa, a divisão federativa, a federação, princípio basilar, cláusula pétrea constitucional, ela impede o absolutismo e impede a tirania. Por quê? Porque ela reparte as competências, não deixando haver uma concentração, e através dos municípios, dos estados, ela liquefaz a concentração do poder na União. Tá? O Supremo Tribunal Federal tem, sim, competência em toda a União, mas ele tem que observar as instâncias, os processos e os critérios que determinam a competência, que é a medida da jurisdição. Ora, como eu reafirmo, o Dr. Roberto Jefferson não tem privilégio de fórum, preside um ente que a Constituição atual, os partidos sempre foram públicos, do direito público internacional, direito público constitucional, né, internacional, mas a Constituição de 88 tornou eles privados para transferir para a sociedade civil, né, os poderes, ampliar essa zona de exclusão, essas zonas de garantias, de franquias, né? Então, retirando ou dando um privilégio de fórum que o Roberto Jefferson não tem, ele suprime uma série de outros direitos e garantias. Né? Outra coisa é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal livrou solto uma série de condenados, né, em função daquela discussão que existe de condenação em segundo grau, absolvendo, largando Lula, largando José Dirceu e tantos outros criminosos, né, que foram em função disso aí. E, no entanto, um presidente de partido, de uma entidade que não roubou, não fez mensalão, não desviou dinheiro da Petrobras, né, poderia ter sido imputado crime de calúnia ou injúria contra as pessoas físicas dos ministros, mas isso os ministros têm que fazer queixa-crime, oferecer queixa-crime no juízo em primeiro grau como pessoas físicas e não como órgãos de Estado, né? E aí que com passo e esquadro de contrabando, o ministro, através de um sofisma, diz que Roberto Jefferson enquadra na Lei de Segurança Nacional, se pretextando democrático, republicano, enquadra no entulho autoritário o deputado Roberto Jefferson. Então, há uma série de coisas assim que fica. Eu, se fosse advogado do partido do Roberto Jefferson, sabe o que eu faria? O ataque é a melhor defesa. Ao invés de estar fazendo impeachment e estar fazendo isso e aquilo, que não funciona nada, os checks and controls estão trancados, travados, por um problema que eu já analisei, né? A maioria, os juízes são indicados pela maioria do Congresso, e a maioria é um raciocínio já feito anteriormente por um jurista, Bruno Mendonça Lima, né, de Pelotas, famoso jurista, que, com relação ao Procurador-Geral da República, que era indicado na ditadura, né, não poderia oferecer denúncia e nunca ofereceria contra quem lhe indicou, né? É a mesma coisa.
Ninguém vai condenar quem lhe indicou, né? Então esse é o raciocínio do grande jurista pelotense, né? Eu ofereceria denúncia não, eu ofereceria queixa-crime, notícia criminis, perante o Procurador-Geral da República. Essa é a sugestão que eu dou para o PTB. Ofereçam denúncia dos crimes cometidos pelo senhor Moraes, Alexandre Moraes, né? No exercício do cargo, que é um exercício contra a prestação jurisdicional que ele está fazendo. Suspeição, que vocês argumentam, vários advogados argumentam no habeas corpus, né? Como o doutor Roberto Jefferson tem várias ações, uma ação de impeachment contra Roberto Moraes, né? Contra o ministro Moraes, né? Tem uma ação de impeachment e tem outras ações, né? A suspeição do ministro, né? Que não poderia julgar o caso, a concentração de funções de acusar, que é do Ministério Público, que é um quarto poder da República. Não é só legislar, executar e julgar, tem fiscalizar, né? O Ministério Público, na Constituição de 88, é um quarto poder. Então ele está concentrando, o ministro está concentrando, né, contra o princípio nemo iudex sine actore, que a jurisdição tem que ser provocada. E não há provocação, ele mesmo provoca, ele mesmo faz tudo, e quando o Ministério Público diz que não vê crime, ele continua mesmo assim, está obrando em crime. Tá? É típica a ação do ministro, né? Então apresentar denúncia contra isso, mas a supressão de instância, que é sujeito ao se dar privilégio a uma pessoa que não tem privilégio constitucional, né? E denunciar isso perante o Pleno do Supremo, suspender o ministro por suspeição, por estar agindo e incorrendo nesses crimes, né, que nós estamos colocando, tipificados, né, contra as instituições, contra a Constituição, contra a prestação jurisdicional que eles estão obrando, né? E aí sim, o Supremo Tribunal Federal, verificando essas incidências, comunica ao Senado, né? E o Senado procede com o impeachment. Agora, eu digo, assim como os juízes julgam os réus, os juízes e os tribunais serão julgados pelo povo pelo teor de justiça ou injustiça de suas sentenças. E o Supremo Tribunal Federal, no Pleno, terá que obrar com justiça dentro desses vetores constitucionais que eu falei e analisar sobre esse aspecto. Alexandre Moraes, eu como professor de Direito Constitucional, recomendei os seus livros e dava para os seus livros, mas ele pisou em tudo, negou tudo que escreveu nos seus livros de Direito Constitucional e, por uma onipotência própria, não sei, que obnubilou sua mente, está agindo de forma tirânica, concentrando poderes, suprimindo direitos, atribuindo privilégios que uma pessoa comum, um chefe, um presidente de partido, de um ente privado, não possui. Então, essa é a recomendação que eu dou ao PTB. A melhor defesa é o ataque. Denuncio perante o Aras, que é o chefe, o custos legis, o fiador da ordem e o fiscal da ordem constitucional. É isso. Bom dia. Tomara que eu chegue ao Rio Grande ainda em 7 de setembro, esteja acoitado lá no Mata-Olho, né? Um abraço. Bom dia.